Eu tenho 22 anos e, recentemente, me tornei um policial rodoviário. Costumava patrulhar rodovias menos movimentadas e, como eu disse, fui contratado recentemente, então, em termos de experiência, não tinha muito. Não vou mentir, as primeiras semanas foram um tanto estressantes, especialmente considerando que nós, patrulheiros, quase sempre trabalhávamos sozinhos. Porém, nesse ponto, após cerca de 3 meses no trabalho, eu já estava muito mais confortável com a função. Eu quase sempre trabalhava durante a noite, geralmente das 10 às 6. No início, achei isso um incômodo, mas quanto mais eu fazia isso, mais eu percebia por que dava tantas multas a motoristas imprudentes que circulavam tarde da noite, muito mais do que durante o dia. De qualquer forma, eu estava dirigindo pelas rodovias como de costume. Eram cerca das 2 da manhã de uma quinta-feira e estava bem tranquilo. Mantive o carro a uma velocidade constante e baixa. Essas rodovias eram quase inteiramente cobertas por florestas, então eu sempre tentava manter um ritmo mais lento no caso de um animal pular na minha frente. Dirigi por cerca de 10 minutos e não havia visto outro carro ainda. Normalmente, pelo menos um carro me ultrapassaria a cada 30 segundos ou algo assim, mesmo a essa hora da noite. Enquanto eu contornava outra curva, notei um veículo com as luzes de advertência ligadas, a cerca de 1/4 de milha à minha frente. Era algum tipo de sedã de cor escura e estava posicionado de forma que apenas uma parte estava no acostamento, enquanto o restante estava na estrada. Conforme me aproximava, percebi que a porta do lado do motorista estava completamente aberta, cobrindo praticamente toda a faixa. Obviamente, não pude ignorar isso. Estacionei atrás do veículo, comuniquei pelo rádio que tinha encontrado um veículo com as luzes de advertência ligadas e saí. Caminhei até o carro com minha lanterna. A luz interna do carro estava acesa, mas não havia ninguém dentro. Instantaneamente, percebi o quão estranha toda a situação era. Quer dizer, as chaves ainda estavam no carro, com o motor ainda ligado, mas ninguém estava por perto. Varri a luz da minha lanterna por todos os lados, mas não consegui ver nada além de árvores. "Alô? Tem alguém aí?" eu disse. 1 minuto se passou sem resposta. Estava prestes a comunicar a situação pelo rádio quando vi algo. Olhei na direção da linha de árvores e pude ver um homem com uma máscara apenas me olhando. Não era uma máscara facial para o Covid ou uma máscara de esqui, mas uma daquelas máscaras de palhaço. Imediatamente, ergui minha lanterna como reação, com a outra mão segurando minha arma no coldre. Mas, quando fiz isso, revelou pelo menos 3 ou 4 outros homens, todos apenas me olhando. Todos eles estavam usando máscaras e seguravam armas, alguns com tacos de beisebol e outras com armas de fogo, uma delas até com uma espingarda de ação de bombeamento. Peguei minha arma do coldre, agora mirando nessa direção, e pedi para que todos largassem suas armas. No entanto, é claro, nenhum deles fez isso. Eu estava recuando lentamente em direção ao meu carro, ainda mirando a arma na direção deles. Senti-me terrivelmente enjoado e aterrorizado. Meu coração batia descompassado. Foi nesse momento que pude ouvir claramente o som de movimento nas árvores atrás de mim. Nesse ponto, tive o bastante e perdi toda a atitude de policial. Saí correndo de volta para minha viatura e acelerei para longe dali. À medida que o fazia, percebi pelo menos 7 pessoas no total em cada lado da estrada, todas nas árvores, com máscaras. Alguns segundos depois, solicitei imediatamente reforços, mas sabia que estava bastante distante, então levaria pelo menos alguns minutos para que alguém chegasse. Finalmente, depois de um tempo, algumas viaturas chegaram e mostrei a eles onde tudo aconteceu. No entanto, quando chegamos lá, o carro tinha sumido e não havia sinal de ninguém por perto, exceto as marcas de pneus na beira da estrada que eles deixaram para trás. A situação toda se tornou um grande problema, e nas semanas seguintes, sempre tínhamos 2 ou 3 policiais nas proximidades da área. Que eu saiba, nada mais aconteceu. Ainda olho para essa experiência e sinto que, se tivesse reagido de forma diferente, aqueles caras teriam sido pegos. Mas não, fugi como um covarde, e agora tenho que viver com isso pelo resto da minha vida. Ainda não sei se aqueles caras eram uma gangue, culto ou algo mais.
Mas de qualquer maneira, eles ainda estão lá fora, e isso é por minha culpa. Fui um policial rodoviário por 30 anos e ao longo dos anos vivenciei de tudo, ou pelo menos era o que eu pensava na época. Isso aconteceu há alguns anos. Estava fazendo o patrulhamento noturno em uma rodovia interestadual por volta das 4 da manhã. Na época, a polícia estava fazendo parte de um programa em que sempre tinha alguém filmando tudo o que acontecia para o programa de TV. Os episódios consistiam em uma compilação dos momentos mais interessantes, e o programa era incrivelmente popular. Infelizmente, nos dias de hoje, não são mais produzidos novos episódios. Mas naquela época, tive a sorte de ser destaque no programa, mesmo que não tenha aparecido em muitos episódios. Achei isso muito legal. Naquela noite, era uma das noites em que um câmera estava me seguindo para o programa. Lembro-me que o nome dele era Jorge, e ele era um cara bem tranquilo. Normalmente, eu estacionava o meu carro perto de um arbusto para me esconder da vista dos carros que vinham em alta velocidade. Mas a essa hora, eu não me preocupava muito em me esconder. Lembro-me de que estávamos apenas dirigindo pela rodovia. Eu não trabalhava na melhor área. Havia vários prédios abandonados visíveis a partir da estrada, e por isso adotei em minha rotina noturna verificar os estacionamentos deles, já que eram pontos quentes de atividade de drogas. Um deles era um posto de gasolina abandonado, e a saída para ele estava próxima, então eu decidi dar uma olhada. Jorge começou a filmar, e ao chegarmos, pudemos ver claramente uma lanterna se movendo dentro do prédio. Estacionei o carro e coloquei-o em ponto morto. Nesse ponto, eu tinha quase certeza de que alguma negociação de drogas estava acontecendo lá dentro, pois ainda podia ver a lanterna se movendo. Mas uma parte de mim hesitou, já que não havia outros carros no estacionamento. Além disso, percebi que, se houvesse uma negociação de drogas acontecendo, pelo menos 2 lanternas deveriam ser visíveis do lado de fora do prédio. De qualquer forma, achei que teria que investigar. Fui até o alto-falante do carro, gritando, polícia, e explicando que quem quer que estivesse dentro do prédio precisava sair imediatamente. No entanto, no momento em que fiz isso, a lanterna de dentro se apagou. Ficou um silêncio arrepiante. Decidi que não tinha escolha senão entrar no prédio e fazer quem estivesse lá dentro sair. Fiz isso, saí do carro e comecei a caminhar em direção à porta da frente, que estava ampla aberta, com Jorge e sua câmera logo atrás de mim. Conforme me aproximava, não pude deixar de perceber um terrível cheiro. Era como se um animal tivesse morrido ali e estivesse lá por pelo menos uma semana. Olhei para dentro com a minha lanterna e gritei novamente, polícia. Aquele posto de gasolina era pequeno, então qualquer som poderia ser ouvido de praticamente qualquer lugar dentro do prédio. Fiquei em silêncio por um momento, apenas ouvindo. Foi aí que juro que ouvi o som de algo sendo arrastado pelo chão do outro lado do prédio. Quem está aí? Não recebi resposta. Caminhei até o interior do prédio e em uma das salas dos fundos vi o que parecia uma figura. Direcionei minha lanterna na direção da figura, mas no momento em que o fiz, a pessoa saiu correndo e saiu pela porta dos fundos. Comecei a perseguir o sujeito, mas assim que saí pela mesma porta dos fundos, não vi mais nada. A maior parte da área estava cercada por um campo de milho, então eu sabia que não encontraria esse cara, mas eu sabia que precisava tentar. Corri em uma direção aleatória, mas parei após alguns segundos, percebendo que era inútil. Derrotado e ainda confuso sobre por que o cara havia fugido, Jorge e eu voltamos ao posto de gasolina. No entanto, o que encontramos deixado para trás tornou tudo muito claro. Na sala dos fundos, encontramos os restos sem vida de um corpo. Imediatamente chamei reforços e expliquei a situação. Infelizmente, o responsável nunca foi encontrado, e o corpo não pôde ser identificado por razões óbvias. O que capturamos em vídeo naquela noite nunca foi usado no programa final. Quando eu tinha 18 anos, minha mãe tinha um emprego que a obrigava a viajar com frequência. E por causa disso, meu pai costumava me levar para jantar boa parte da minha adolescência. Lembro-me de uma noite em que ambos decidimos ir em uma pizzaria para o jantar. Era por volta das 7 horas.
e meu pai havia acabado de terminar seu turno no trabalho. Naquela época, meu pai trabalhava como policial e, pelo menos naquele momento, tinha horários de trabalho relativamente normais. De qualquer forma, fomos na pizzaria e pedimos nosso pedido de sempre. No caminho de volta para casa, lembro-me de que estávamos envolvidos em uma conversa animada, embora não me lembre exatamente sobre o que estávamos falando. Após um tempo, notei que meu pai não estava mais respondendo às minhas palavras. Estávamos bastante próximos de casa, mas ainda na estrada principal antes de virar para o nosso bairro. Inicialmente, pensei que ele simplesmente tinha perdido o interesse na conversa, mas olhei para o lado e percebi que ele estava olhando permanentemente no espelho retrovisor. Perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele mencionou que o carro atrás de nós estava nos seguindo desde que saímos do estacionamento da pizzaria. Lembro de olhar para trás e, com certeza, um carro com os vidros escurecidos estava nos seguindo de perto. Meu pai mencionou que precisávamos verificar se esse carro realmente estava nos seguindo. Ele virou na próxima rua e fez algumas manobras para voltar à estrada principal. Nunca vou esquecer a sensação. Um sentimento de apreensão enquanto observava o carro fazer a mesma manobra para ficar atrás de nós novamente. Eram cerca de 10 horas em um dia de semana, então havia poucos carros na estrada. O carro atrás de nós acendeu os faróis altos e, a partir desse momento, meu pai estava completamente focado. Ele me excluiu totalmente e concentrou toda a sua atenção em tentar se livrar de quem nos seguia. Passaram-se alguns minutos e ele me pediu para pegar seu telefone no bolso, ligar para alguém em seus contatos e colocar no viva voz. Minhas mãos estavam tremendo naquele ponto. Mal conseguia apertar os botões. Lembro-me de uma voz alegre atender, mas antes que a pessoa pudesse dizer qualquer outra coisa, meu pai rapidamente resumiu a situação. Houve uma pausa e eu pude ouvir vozes ao fundo, juntamente com os sons de rádio transmitindo. Meu pai estava gritando para que eu continuasse dizendo o nome das ruas em que estávamos, já que ele estava virando aleatoriamente por diferentes ruas, tentando perder o carro que nos seguia. Vire no estacionamento, à esquerda. Temos 3 veículos de resposta vindo na direção oposta, disse a pessoa do outro lado. Meu pai respondeu, e enquanto entrávamos no estacionamento praticamente vazio, o carro que nos seguia ainda estava bem atrás de nós. Luzes vermelhas e azuis cercaram-nos rapidamente, parecendo vir de todas as direções, com o som das sirenes ensurdecedor. Meu pai saiu correndo do carro e fugiu em alguma direção. Após alguns minutos de gritaria, a porta do lado do motorista foi aberta. Meu pai entrou calmamente no carro e começou a dirigir, enquanto nos virávamos no estacionamento em direção à saída. Pude ver a polícia cercando o veículo que nos seguia, e 3 homens na faixa dos 20 anos estavam algemados, apoiados no carro. No caminho de volta para casa, meu pai me contou tudo. Ele explicou que fazia parte de uma equipe de combate a drogas, responsável por interceptar grandes remessas de drogas que estavam sendo transportadas pelo país, algo que eu não sabia até então. Ele continuou dizendo que as pessoas perdiam muito dinheiro quando eram pegas, e algumas não gostavam disso, o que às vezes resultava em oficiais específicos sendo alvo. Meu pai deixaria o emprego como policial alguns anos depois, mas ele admite que essa foi, de longe, sua experiência mais perturbadora, especialmente porque eu estava lá para testemunhá-la.